7 relatos aterrorizantes de caminhoneiros na BR-364. Histórias que os veteranos guardam as 7 chaves e que nunca foram explicadas. Coisas que aconteceram nessa rodovia que corta o coração do Brasil e que fizeram homens corajosos largarem a profissão e nunca mais voltarem. Tem histórias aqui que vão fazer você repensar tudo que sabe sobre o que é real. Antes de começar, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas e seu apoio faz toda a diferença. Meu nome é Oswaldo Ferreira, mas todo mundo me conhece como Vado. Tenho 62 anos e passei 38 deles rodando esse Brasil de ponta a ponta como caminhoneiro. Já vi muita coisa nessas estradas. Coisas que a maioria das pessoas não acreditaria se eu contasse. Mas tem uma rodovia que marcou minha vida e a vida de muitos colegas meus de profissão. A BR-364, quem não conhece, pode achar que é só mais uma estrada. Mas, ó, meu amigo, quem já passou madrugadas nela, sabe, tem algo diferente ali. Algo que não se explica. Vou contar 7 relatos que ouvi ao longo desses anos. Alguns eu presenciei. Outros me foram contados por homens que eu conheço há décadas, homens sérios, trabalhadores, que não inventariam essas coisas. A primeira história aconteceu em 2007, num trecho entre Cuiabá e Rondonópolis. E o que aconteceu naquela noite mudou completamente a vida do caminhoneiro. Você vai entender o porquê. A BR-364 é uma das rodovias mais importantes do Brasil. Ela nasce em Limeira, em São Paulo, e vai até Mâncio Lima, lá no Acre, na fronteira com o Peru. São mais de 4.300 quilômetros cortando o país. Quem trabalha na estrada conhece bem essa rodovia. Ela passa por Mato Grosso, Rondônia e Acre. Regiões onde a natureza ainda é forte, onde tem muito mato, muita fazenda isolada, muito trecho deserto. Eu mesmo já fiz essa rota umas 200 vezes, talvez mais, e posso dizer com toda certeza, tem trechos ali que quando a noite cai, você sente uma coisa diferente no ar. Um peso, um silêncio que não é natural. Os caminhoneiros mais antigos sabem disso. Por isso muitos preferem não parar em certos lugares. Por isso tem posto de gasolina que depois das 10 da noite fica cheio de caminhão parado. Porque ninguém quer pegar certos trechos no escuro. Vou te contar agora essas 7 histórias. Algumas são minhas, outras foram vividas por amigos que eu confio de olho fechado. Mas todas elas têm uma coisa em comum. Aconteceram na BR-364 e nunca foram explicadas. A primeira história que vou contar aconteceu com um amigo meu, o Zé Carlos. Ele tinha 41 anos na época, estava na estrada há uns 15 anos. Homem sério, responsável, nunca bebia quando estava trabalhando, tinha esposa e 3 filhos em Cuiabá. Era um cara normal, sabe? Trabalhador, cabeça no lugar. Foi em abril de 2007, dia 17, uma terça-feira. Lembro direitinho porque foi 2 dias antes do meu aniversário e a gente tinha combinado de se encontrar num posto em Rondonópolis para comemorar. Mas ele nunca apareceu. E quando eu falei com ele depois, entendi por quê. O Zé Carlos tinha saído de Cuiabá lá para 6 da tarde. Estava carregado com madeira certificada, ia para Ji-Paraná, em Rondônia. Era uma carga pesada, umas 25 toneladas. Mas ele estava acostumado. A estrada estava boa, tempo seco, sem neblina. Tudo tranquilo. Ele me contou que passou por Rondonópolis, lá para as 8h30 da noite. Parou num posto, abasteceu, tomou um café, comeu um pão. Conversou com um frentista, perguntou sobre a estrada à frente. O rapaz disse que estava tudo normal. Zé Carlos agradeceu e seguiu viagem. A estrada estava vazia naquela noite. Isso não era muito estranho, porque era terça-feira, dia de semana. E naquele trecho entre Rondonópolis e a divisa com Rondônia, costuma ficar meio deserto, mesmo depois das 9 da noite.
Tem muito pasto, muita fazenda Pucuscaro. O Zé estava ouvindo um CD de música sertaneja, aquelas antigas que ele gostava, Fernanda e Nilda, de Paulo e Paulino, essas duplas. O rádio do caminhão estava funcionando direitinho, o motor roncando firme. Ele estava tranquilo, pensando na família, na grana que ia receber dessa viagem. Foi quando ele viu, lá na frente, as lanternas traseiras de outro caminhão. No começo não achou nada demais. Era normal encontrar outros caminhões na estrada. Mas aí ele foi chegando mais perto e percebeu uma coisa estranha. O caminhão à frente estava andando devagar demais. Muito devagar, tipo uns 40, 50 km por hora. O Zé achou estranho, porque a pista estava boa. Não tinha motivo para ir tão devagar. Ele diminuiu a velocidade também, manteve distância, esperando uma chance de ultrapassar. Ficou uns 5 minutos assim, atrás do outro caminhão. Foi aí que ele começou a reparar nos detalhes. O caminhão da frente era velho, Mito-Velho, daqueles modelos da década de 70, carroceria de madeira, pintura desbotada. Não dava para ver direito a cor na escuridão, mas parecia ser verde ou azul bem escuro. E o mais estranho, não tinha placa. O Zé achou muito esquisito. Todo caminhão tem placa, né? É obrigatório. Ele pensou que talvez a placa tivesse caído, ou que o motorista tivesse tirado por algum motivo, mas mesmo assim ficou com aquilo na cabeça. Ele seguiu ali atrás por mais uns 10 minutos. O caminhão da frente continuava naquela velocidade arrastada. Não acelerava, não parava. Ia devagar, sempre na mesma velocidade. O Zé começou a ficar impaciente. Queria ultrapassar. Esperou aparecer uma reta boa, pista livre. E foi quando ligou a seta, acelerou para ultrapassar, que a coisa ficou estranha de verdade, muito estranha. O Zé Carlos acelerou, mudou de faixa, começou a ultrapassagem. O motor do caminhão dele roncou forte, ele pisou fundo, foi passando devagar pela lateral do outro caminhão. E foi quando ele olhou para a cabine do motorista. Não tinha ninguém. A cabine estava vazia, escura. Não tinha motorista, não tinha ninguém no banco. O volante estava girando sozinho, como se mãos invisíveis estivessem no controle. O Zé sentiu um arrepio subir pela espinha. O coração começou a bater forte no peito. Ele olhou de novo, piscou os olhos, achou que estava vendo mal, mas não. A cabine estava vazia mesmo. Não tinha ninguém dirigindo aquele caminhão. E o pior, quando ele olhou para o retrovisor, depois que terminou a ultrapassagem, o caminhão tinha sumido, simplesmente desaparecido. Não estava mais lá. A estrada atrás dele estava vazia, escura, sem nenhuma luz de farol, nada. O Zé pisou no freio, quase sem acreditar no que tinha acontecido. Olhou para os retrovisores de novo, girou a cabeça para trás, nada. A estrada estava completamente vazia. Não tinha como aquele caminhão ter sumido assim. Não tinha curva, não tinha saída, não tinha nada. Era uma reta de uns 3 quilômetros. Se o caminhão tivesse parado ou virado em algum lugar, ele teria visto. Mas não tinha nada. Só o escuro da noite e o silêncio. Ele parou o caminhão no acostamento, desligou o motor. As mãos dele estavam tremendo. Acendeu um cigarro, tentou se acalmar, ficou ali parado uns 15 minutos, olhando para a estrada, tentando entender o que tinha acontecido. Será que ele tinha imaginado? Será que estava tão cansado que tinha alucinado? Mas não fazia sentido. Ele tinha visto o caminhão claramente, as lanternas traseiras, a carroceria velha, a cabine vazia. Tinha visto tudo. Se essa história já te deu arrepio, imagina o que ainda vem pela frente. Deixa teu like aí, que isso ajuda demais o canal a crescer. E fica até o final, porque tem relatos aqui que são ainda mais intensos. O Zé Carlos me contou que dirigiu o resto da noite inteira ligado, tenso, olhando para os retrovisores a cada 30 segundos. Não conseguiu parar em nenhum posto. Não conseguiu dormir. Só parou quando chegou em Jiperana, já de manhã,
com um sol nascendo. Ele nunca mais quis falar muito sobre aquilo, mas me contou uma vez, uns meses depois, tomando uma cerveja num churrasco em Cuiabá, e eu vi nos olhos dele que aquilo tinha mexido com ele. Até hoje ele dirige na BR 364, mas nunca mais pegou aquele trecho à noite. Nunca mais. E quando eu pergunto por quê, ele só balança a cabeça e diz: tem coisa que é melhor não encontrar de novo. Vado. Mas essa não foi a única história estranha que eu ouvi sobre caminhões fantasmas na BR 364. Tem outra. Essa aqui aconteceu mais pro norte, já entrando em Rondônia, e o que esse caminhoneiro viu foi ainda mais perturbador. A segunda história que vou contar aconteceu com o Mário, um caminhoneiro de Porto Velho. Isso foi em 2011, mês de junho, época de seca na região. O Mário estava voltando de Cuiabá para casa, carregado com material de construção. Estava fazendo aquele trecho entre Vilhena e Pimenta Bueno, em Rondônia. Era umas 2 da manhã, estrada deserta, lua cheia no céu, noite clara. O tipo de noite que até dá uma paz, sabe? Temperatura boa, nem frio nem calor, vento leve. O Mário estava tranquilo, ouvindo rádio, tomando um tererê que tinha preparado antes de sair. Ele tinha parado num posto em Vilhena lá pela 00:30. Tomou café, comeu um lanche, conversou com o frentista, perguntou se a estrada estava tranquila à frente. O rapaz disse que sim, que estava tudo normal. Falou só para tomar cuidado com o animal na pista, que sempre aparecia alguma capivara ou veado naquela região. O Mário agradeceu e seguiu viagem. Estava animado porque em mais umas 4, 5 horas ia estar em casa, com a família. Ele estava rodando lá pelas 2:30 da manhã, quando viu, lá na frente, iluminada pelos faróis do caminhão, uma figura parada no meio da pista. Era uma mulher. No começo, o Mário achou que era alguém com problema no carro, pedindo socorro. Isso acontece às vezes na estrada. Então ele já foi diminuindo a velocidade, preparando para parar e ajudar, mas quando foi chegando mais perto, começou a achar aquilo estranho. A mulher não estava acenando, não estava pedindo ajuda. Ela só estava parada ali, no meio da pista, imóvel, vestindo um vestido branco, longo, que batia no chão. Cabelo preto, comprido, solto. De costas para ele, o Mário reduziu ainda mais. Ficou uns 50 metros dela. Buzinou. A mulher não se mexeu. Ele buzinou de novo, agora com insistência. Nada. Ela continuava ali, parada, de costas, como uma estátua. Foi aí que ele começou a sentir algo errado. Uma sensação ruim no estômago, né? Aquele tipo de pressentimento que a gente tem quando sabe que não devia estar ali. O ar dentro da cabine ficou pesado, parado. O rádio começou a chiar. Ele parou o caminhão, deixou uns 30 metros de distância da mulher, olhou para os lados procurando algum carro quebrado, alguma explicação. Não tinha nada, só mato dos 2 lados da pista e aquela mulher parada ali no meio da estrada. O Mário não sabia o que fazer. Parte dele queria descer para perguntar se ela precisava de ajuda, mas algo dentro dele gritava para não fazer isso, para ficar no caminhão, para ir embora dali. Ele buzinou mais uma vez, e dessa vez a mulher começou a se virar. Devagar, muito devagar. O Mário me disse que, até hoje, ele tem pesadelo com o que viu. Ele disse que quando ela virou, não tinha rosto. Não era um rosto desfigurado. Não era uma máscara. Era uma superfície lisa, branca, sem traços, sem olhos, sem nariz, sem boca. Nada, como se alguém tivesse apagado o rosto dela. E ela começou a andar em direção ao caminhão. 1 passo, 2 passos. Não andava normal. Era como se ela deslizasse. Os pés nem tocavam direito o chão. O vestido branco ondulava, mesmo sem vento. O Mário sentiu o sangue gelar. As mãos dele congelaram no volante. Ele queria sair dali,
mas o corpo não obedecia. Era como se tivesse ficado paralisado de medo. A mulher continuou vindo. Chegou perto do caminhão a uns 5 metros. Em uns 3 metros, o Mário conseguiu ver, mesmo sem ela ter olhos, que ela estava olhando para ele. Ele sentiu aquilo. Sentiu que ela sabia que ele estava ali. Foi quando o instinto dele gritou mais alto que o medo. Ele pisou fundo no acelerador, engatou a marcha e o caminhão deu um solavanco para frente. Ele desviou da mulher, passou rente, olhou pelo retrovisor e ela tinha sumido, simplesmente desaparecido. A estrada atrás dele estava vazia. O Mário dirigiu 200 quilômetros sem parar. Não dormiu aquela noite. Chegou em casa, tremendo, branco do medo. A esposa dele disse que ele ficou 3 dias estranho, quieto, assustado. Ele me contou isso numa mesa de bar em Porto Velho, uns 2 anos depois. E me fez jurar que eu nunca ia duvidar dele. Que ele não estava bêbado, não estava drogado. Não tinha imaginado nada. Ele viu aquilo. E aquilo mudou ele. Até hoje o Mário não passa por aquele trecho depois da meia-noite. Nunca mais. A terceira história é uma das que mais me arrepia. Porque essa aqui aconteceu comigo. Foi em 2013, agosto. Eu estava voltando de Rio Branco, no Acre, carregado com açúcar. Estava fazendo o trajeto de volta para Cuiabá. Era uma quinta-feira e eu tinha saído de Rio Branco lá pelas 5 da tarde. A ideia era rodar a noite inteira, parar só para abastecer e chegar em Cuiabá no sábado de manhã. Eu estava tranquilo. Tinha dormido bem no dia anterior. Estava com o caminhão revisado, carga bem amarrada, tempo bom, estrada seca, tudo. Parei num posto em Porto Velho lá pelas 10 da noite. Abasteci, tomei um café, comi um pão de queijo, conversei com outros caminhoneiros que estavam por lá, né? Tinha uns 3, 4 caras. A gente falou sobre frete, sobre a estrada, sobre família, coisa normal. Um deles, um senhor mais velho chamado Sebastião, me deu um aviso. Meu amigo, se o senhor for pegar aquele trecho entre Jaru e Ji-Paraná agora de noite, toma cuidado. Tem um pedaço ali depois de Ouro Preto do Oeste que é estranho. Vários colegas meus já relataram coisa esquisita. Eu perguntei que tipo de coisa. Ele olhou para os lados, baixou a voz e disse: som de corrente arrastando no asfalto. Tipo se tivesse alguém arrastando uma corrente pesada pela estrada. E não é só som não. Tem gente que viu sombra na pista. Figura andando devagar, arrastando alguma coisa. Na hora, eu dei risada. Achei que era conversa de caminhoneiro cansado. História para assustar. Eu tinha ouvido muita lenda de estrada ao longo dos anos, mas nunca tinha visto nada demais. Então agradeci o aviso, mas não levei muito a sério. Paguei o café, voltei pro caminhão e segui viagem. A estrada estava tranquila. Passou Jaru, passou Ouro Preto do Oeste. Eu estava ouvindo música, atento na pista, nada demais. Já era quase 1 da manhã. Pouco movimento, só um carro ou outro passando no sentido contrário. Foi quando eu entrei num trecho meio isolado, entre Ouro Preto e Ji-Paraná. Tem um pedaço ali que é meio ermos, sabe? Só mato dos 2 lados, poucas fazendas, nenhuma luz. É aquele tipo de lugar que você sente que está longe de tudo. Eu estava rodando tranquilo quando comecei a ouvir um barulho estranho. No começo, achei que era o caminhão, alguma coisa solta na carroceria, sei lá, tipo um arranhão, um metal raspando. Diminuí o volume do rádio. O barulho continuava. Não era do caminhão. Parecia vir de fora. Abri a janela para ouvir melhor. E foi aí que eu escutei claramente. Era o som de corrente sendo arrastada no asfalto, metal pesado raspando na pista. Tá. Um som ritmado, constante, vindo de algum lugar à frente. Senti um arrepio. Lembrei do aviso do Sebastião. Pensei
Não pode ser. Deve ter alguma explicação lógica. Mas o som continuava e estava ficando mais alto. Maze Proximal, conta aqui nos comentários. Você já passou por algo parecido na estrada? Já sentiu essa sensação de que tem algo errado, mas não consegue explicar o quê? Deixa teu relato aí, que eu leio todos. O som das correntes estava cada vez mais perto. Eu olhava para frente, tentando ver alguma coisa na pista. Os faróis iluminavam a estrada, mas não tinha nada visível. Mas o som continuava. Tá. Eu diminuí a velocidade. Não sabia se parava, se acelerava, se virava o caminhão e voltava. O coração estava batendo forte, as mãos suando frio no volante. E foi quando eu vi, na beirada da pista, do lado direito, uma sombra. Não era uma pessoa, não era um animal. Era uma forma escura, indefinida, que parecia se arrastar pelo acostamento. E ela puxava algo pesado que raspava no chão. O som das correntes vinha dali. A sombra continuou andando, paralela ao meu caminhão, na mesma velocidade. Eu tentei acelerar e ela acelerou junto. Tentei diminuir e ela diminuiu também. Era como se ela tivesse me escolhido, como se tivesse decidido que ia me acompanhar naquela estrada deserta. E o som das correntes não parava. Nunca parava. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, com aquela sombra me acompanhando. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido meia hora. O tempo parou de fazer sentido. Era só eu, o caminhão, a estrada escura. E aquela coisa arrastando correntes do meu lado. O pior não era ver a sombra. O pior era o som. Aquele está. Constante, pesado, como se alguém estivesse arrastando uma corrente de navio gigantesca pelo asfalto. E por baixo do som da corrente tinha outro som beizo. Sussurros, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, muito baixinho, numa língua que eu não entendia. Senti um frio subir pela espinha. O ar dentro da cabine ficou gelado. Meu hálito ficou visível, mesmo sendo agosto, mesmo fazendo calor naquela noite. Eu estava tremendo, de frio, de medo, das duas coisas. A sombra continuava ali, às vezes ela ficava mais definida, e eu conseguia ver o que parecia ser a forma de uma pessoa muito alta, curvada, arrastando algo pesado. Mas quando eu piscava, ela voltava a ser só uma mancha escura, sem forma. Eu fiz a única coisa que consegui pensar. Comecei a rezar, juro por Deus. Comecei a rezar em voz alta, dentro da cabine. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que eu lembrava da infância, das missas que minha mãe me levava. Eu não sou homem muito religioso, mas naquele momento eu precisava de alguma coisa para me segurar. E foi quando eu passei por baixo de uma ponte. Era uma ponte pequena, sobre um riozinho. Passou rápido, coisa do céu, se segundou. Mas quando eu saí do outro lado da ponte, o som tinha parado. Silêncio. Completo. Total. Olhei pelo retrovisor. A sombra tinha sumido. Não estava mais ali. A estrada atrás de mim estava vazia, só o asfalto e a noite. Respirei fundo. As mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o volante. Parei o caminhão no acostamento, desliguei o motor. Fiquei ali, no silêncio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Fiquei parado ali uns 20 minutos. Acende um cigarro, mesmo tendo parado de fumar há anos. Precisava de alguma coisa para acalmar os nervos. Bebi toda a água que tinha na cabine. A boca estava seca, garganta arranhando. Quando finalmente consegui dirigir de novo, segui devagar, atento a cada sombra, a cada som. Mas não aconteceu mais nada. A estrada voltou ao normal. Passei por Ji-Paraná, parei num posto 24 horas, tomei café. Tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia.
Eu tinha visto, tinha ouvido. E aquilo tinha mexido comigo de um jeito que eu não consigo explicar direito até hoje. Tem gente que vai dizer que eu estava cansado, que imaginei que foi efeito da estrada, da noite, da solidão, mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu ouvi. E não fui só eu. O Sebastião tinha me avisado. Outros caminhoneiros tinham visto a mesma coisa. Tem algo naquele trecho. Algo que não deveria estar ali. Algo que arrasta correntes pela estrada, esperando sei lá o que. Eu não sei o que é. Não sei se é espírito, se é alguma energia, se é coisa de outro mundo. Só sei que é real. Desde aquele dia, eu evito aquele trecho depois da meia-noite. E quando não tem jeito, quando preciso passar, rezo antes, rezo durante, rezo depois. E passo rápido. Muito, mas não é só de sombras e sons estranhos que a BR-364 é feita. Tem histórias mais pesadas. Histórias que envolvem desaparecimentos. E é sobre uma dessas que eu vou falar agora. A quarta história que vou contar me foi relatada por um colega, o Roberto. Isso aconteceu em 2015, num trecho da Brasil-364 que passa por Rondônia, entre Ariquemes e Jaruú. O Roberto estava fazendo o trajeto de Porto Velho para Cuiabá. Era uma sexta-feira, mês de novembro, período de chuvas. Ele tinha saído de Porto Velho no começo da tarde, mas pegou uma chuva forte no meio do caminho e teve que parar umas 2 vezes, esperando a visibilidade melhorar. Por volta das 9 da noite, ele estava precisando abastecer. O combustível estava acabando e ele sabia que entre Ariquemes e Jaru tinha uns postos. Então, foi procurando. Foi quando ele viu, do lado direito da pista, uma placa velha indicando um posto de gasolina. A placa estava meio apagada, enferrujada, mas dava para ler. Posto KM 237-2 km à direita. O Roberto achou um pouco estranho, porque ele não lembrava de ter um posto naquela saída. Mas pensou que talvez fosse novo, ou que ele nunca tinha reparado antes. Além disso, o combustível estava realmente acabando. Então ele resolveu entrar. Pegou a saída, uma estradinha de terra, meio esburacada, tinha mato dos 2 lados, árvores altas, escuro. A chuva tinha parado, mas tudo estava molhado, pouca. Os faróis do caminhão iluminavam o caminho estreito. El rodou uns 2 quilômetros por aquela estrada de chão. E lá no fundo, ele viu um posto de gasolina. Velho, muito velho. A pintura estava descascando. As bombas pareciam ser de décadas atrás. Tinha mato crescendo em volta, mas tinha luz acesa. Uma luz fraca, amarelada, vindo de dentro da loja de conveniência. O Roberto parou o caminhão em frente a uma das bombas. Desligou o motor. Olhou em volta. O posto parecia abandonado, mas tinha aquela luz acesa, então talvez tivesse alguém. Ele buzinou. Ninguém apareceu. Esperou 1 minuto. Buzinou de novo. Nada. Decidiu descer do caminhão. Pisou numa poça d'água, molhou o tênis, olhou em volta. O posto era pequeno. Tinha 2 bombas antigas, uma lojinha de conveniência, um banheiro do lado de fora. Tudo velho, meio largado, mas aquela luz continuava acesa lá dentro da lojinha. O Roberto caminhou até a porta da loja. Era de vidro, embaçado, mas dava para ver o interior. Prateleiras com produtos, um balcão, uma cadeira, mas não tinha ninguém. A loja estava vazia. Ele bateu na porta. Nada. Tentou abrir. Trancada. O de casa. Tem alguém aí? Silêncio. Só o som do vento nas árvores e o pingar da água caindo do telhado. Foi aí que ele começou a sentir aquela sensação ruim, aquele pressentimento de que tinha algo errado ali. O posto estava iluminado, mas não tinha ninguém. As bombas estavam velhas, cobertas de ferrugem. O cheiro no ar era de mofo,
de lugar fechado há muito tempo. O Roberto deu a volta no posto, procurando por alguém. Foi até os fundos, onde tinha um depósito. A porta estava entreaberta. Ele empurrou e sentiu um cheiro forte. Cheiro de podre, cheiro de morte. Dentro do depósito, no escuro, ele viu algo que fez o sangue dele gelar. Roupas velhas jogadas no chão, manchadas de vermelho escuro, e marcas nas paredes, arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali com unhas. O Roberto recuou, o coração disparado. Voltou correndo para o caminhão, entrou, ligou o motor. Não queria ficar ali nem mais um segundo. Ia embora daquele lugar e procuraria outro posto, mesmo que o combustível acabasse no meio do caminho. Mas quando foi dar ré, o caminhão não pegou. Virou a chave. Nada. Virou de novo. Nada. O motor tossiu, mas não ligou. Não, liga. Liga, ele tentou 3, 4, 5 vezes. O motor se recusava a ligar. Era como se algo tivesse impedindo. Foi quando ele ouviu passos vindo de dentro da lojinha. Passos lentos, arrastados, vindo em direção à porta. A luz de dentro da loja começou a piscar. Apagou. Acendeu, apagou. Acendeu, e na última vez que acendeu, ele viu, através do vidro embaçado, uma figura parada do outro lado. Uma figura humana, parada, olhando para ele. O Roberto sentiu o pânico tomar conta. Virou a chave do caminhão com desespero. Uma vez, 2, 3, e na quarta tentativa, o motor rugiu e ligou. Ele pisou fundo no acelerador, saiu de ré, girou o caminhão e disparou pela estrada de terra. Não olhou para trás, só queria sair dali. Quando chegou na BA 364 de novo, parou no acostamento, esperou o coração voltar ao normal. Tava suando frio, tremendo. Dirigiu até o próximo posto, uns 40 quilômetros à frente, abasteceu e contou para o frentista o que tinha acontecido. O frentista ouviu tudo, balançou a cabeça e disse algo que deixou o Roberto ainda mais assustado. Moço, não tem posto naquele KM 237. Tinha sim, há uns 20 anos, mas fechou depois que o dono e a família dele desapareceram. Nunca acharam os corpos. Dizem que teve briga com bandido, que mataram todo mundo, mas ninguém sabe ao certo. Desde então, ninguém mexe naquele lugar. O Roberto me contou essa história num jantar em Cuiabá. Ele me fez jurar que eu ia acreditar nele. Porque a BIA 364 tá cheia de histórias assim, lugares que não deveriam existir. Coisas que não deveriam estar ali. A quinta história é curta, mas intensa. Foi com um caminhoneiro chamado Valdir, 2016, num trecho entre Cuiabá e Pontes e Lacerda. Era de madrugada, umas 4 horas. O Valdir viu uma criança parada na beira da estrada. Uma menina não devia ter mais de 7, 8 anos. De camisola branca, pés descalços. Sozinha, no meio do nada. Ele parou, pensando que a menina estava perdida. Desceu do caminhão. A menina olhou para ele e sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso largo demais, com dentes demais. E os olhos dela eram totalmente pretos. Sem pupila, sem branco, só preto. O Valdir sentiu um terror que ele nunca tinha sentido na vida. Voltou correndo pro caminhão, entrou, trancou as portas. A menina continuou ali parada, sorrindo, até ele arrancar e ir embora. Ele me disse que até hoje tem pesadelo com aquele sorriso. A sexta história envolve um caminhoneiro que deu carona. Isso foi em 2017, perto de Ji-Paraná. O caminhoneiro, o Antônio, viu um homem pedindo carona na beira da estrada. Senhor. Cabelo branco, roupa simples, parecia... O Antônio parou, deixou ele entrar. O homem agradeceu, sentou no banco do passageiro
e ficou quieto. Eles conversaram um pouco sobre a estrada, sobre o tempo. O homem disse que ia até a cidade mais próxima visitar a família. Depois de uns 20 minutos, o Antônio olhou para o lado e o banco estava vazio. O homem tinha sumido, simplesmente desaparecido. A porta continuava fechada, trancada. Não tinha como ele ter saído. O Antônio parou o caminhão, olhou para trás, olhou embaixo dos bancos. Nada. O homem não estava mais ali. E no banco onde ele tinha sentado estava molhado, encharcado, como se alguém tivesse ficado ali com roupa pingando de água. O que vai acontecer agora é a parte mais intensa dessa história. Se você está gostando, compartilha com aquele amigo que curte essas histórias. E fica até o final, porque a última história é a que mais me assusta até hoje. E agora, a 7ª e última história. Essa aqui é a mais pesada de todas. E eu não sei se deveria contar, mas preciso tirar isso do peito. Aconteceu em 2019 com um amigo muito próximo meu, o Ademir. Ele era caminhoneiro há 25 anos, homem sério, confiável, pai de família. Estava fazendo o trajeto de Rio Branco para Cuiabá, carregado com madeira. Era uma segunda-feira, início de março, período de chuvas. Ele saiu de Rio Branco no começo da tarde, planejando chegar em Cuiabá na quarta-feira, mas ele nunca chegou. O Ademir foi visto pela última vez num posto em Porto Velho, na segunda-feira à noite, lá pelas 9 horas. Ele abasteceu, pagou com cartão, conversou com o frentista, estava normal, tranquilo. Disse que ia rodar mais um pouco e depois parar para dormir em algum posto mais à frente. Foi embora. E depois disso, sumiu. A família dele ficou desesperada quando ele não chegou em Cuiabá no dia combinado. Ligou, mandou mensagem, nada. O celular dele estava fora de área. Acionaram a polícia, fizeram buscas na estrada, pediram ajuda de outros caminhoneiros. Ninguém tinha visto ele, ninguém sabia de nada. Passaram 3 dias assim, até que na quinta-feira encontraram o caminhão dele. O caminhão estava parado num acostamento, perto de Jaru, motor desligado, portas abertas, a carga intacta. Mas o Ademir não estava lá. E dentro da cabine tinha algo que ninguém conseguia explicar. Quando a polícia chegou no caminhão do Ademir, o que eles encontraram deixou todo mundo perturbado. A cabine estava revirada, vidros intactos, portas não forçadas, mas tudo dentro estava bagunçado. Roupas jogadas, garrafa de água caída, celular dele no chão com a bateria descarregada, e no banco do motorista tinha marcas de mãos, nas portas, no volante, no painel, como se alguém tivesse tentado se agarrar, se segurar em algo enquanto era puxado para fora. Mas o mais estranho, dentro da cabine, tudo estava coberto por uma substância estranha, uma espécie de pó fino, vermelho, que grudava nas superfícies. A polícia recolheu amostras, mandou analisar. Nunca conseguiram identificar o que era. Não era terra, não era ferrugem, não era pólen. Era algo desconhecido. E nas paredes internas da cabine tinha uma palavra rabiscada com dedo, com pressa, com desespero. A letra era do Ademir. A família reconheceu. A palavra era neblina. A polícia fez buscas na região. Chamou cães farejadores, drones, helicópteros, percorreram quilômetros de estrada, vasculharam o mato dos 2 lados. Nada. O Ademir tinha desaparecido sem deixar rastro. Conversaram com caminhoneiros que tinham passado por aquele trecho naquela noite. 2 deles relataram algo estranho. Por volta da Maianoai de segunda para terça, tinha uma neblina densa naquele trecho. Uma neblina estranha,
de cor avermelhada que cobriu a estrada por uns 30 minutos. Eles disseram que mal conseguiam enxergar a pista, que tiveram que ir devagar. E dentro daquela neblina ouviram coisas, sons estranhos como gemidos, como vozes chamando, mas não conseguiam identificar de onde vinham. Quando a neblina passou, continuaram viagem. Não viram nada demais. Não sabiam que naquele momento o Ademir estava desaparecendo. Até hoje, quase 6 anos depois, o Ademir não foi encontrado. A família dele nunca teve resposta. O caso está arquivado como desaparecimento sem solução. Mas nós, os caminhoneiros, a gente sabe. A gente sente... Tem algo de errado naquele trecho da BR 364. Tem uma neblina que às vezes aparece vermelha, densa, que engole a estrada e as pessoas junto. Eu não sei o que é. Não sei se tem explicação científica, se é fenômeno natural, se é algo sobrenatural. Só sei que é real e que o Ademir não foi o primeiro a desaparecer ali e provavelmente não será o último. Por isso eu tô contando essas histórias, para vocês saberem, para vocês tomarem cuidado se um dia passarem pela BR 364 de madrugada, para vocês entenderem que tem coisas nessa estrada que a gente não compreende. Se você passar por lá e ver uma neblina estranha do cor diferente, com um cheiro esquisito, não pare, não saia do carro, continue dirigindo, devagar, com atenção, mas continue. Não fique parado, porque tem relatos de que quem para nessa neblina não volta. O Ademir era meu amigo, era pai de 2 filhos, marido dedicado, trabalhador honesto. Ele não merecia o que aconteceu com ele, e a família dele merecia ter respostas, mas até hoje, as únicas respostas que temos são essas histórias, esses relatos, essas experiências que a gente vive na estrada e que marcam a gente para sempre. Essas foram as 7 histórias que eu queria contar hoje. 7 relatos de caminhoneiros na BR 364. Alguns aconteceram comigo, outros com amigos próximos, todos com pessoas que eu confio. Eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Cada um acredita no que quiser. Mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi. E eu sei que tem mistérios nessa estrada que vão continuar sem explicação. Oh, meu amigo, minha amiga, quem nunca dirigiu de madrugada numa estrada deserta não sabe como o silêncio pode ser pesado. Não sabe como a escuridão pode parecer viva, se mexendo nas beiradas dos faróis. Não sabe como a solidão pode fazer a gente questionar tudo o que acha que sabe sobre o mundo. Eu passei 38 anos da minha vida nas estradas desse Brasil. Conheci cada canto, cada curva, cada perigo. Aprendi a respeitar a estrada, porque ela não perdoa. Um segundo de distração, um cochilo no volante, e tudo pode acabar. Mas tem algo além dos perigos físicos. Tem algo que a gente não fala muito, porque tem medo de ser chamado de louco, de maluco, de mentiroso. Mas entre nós, caminhoneiros, a gente sabe. A gente troca esses relatos nos postos, nas paradas, nas rodas de conversa. A BR 364 não é a única estrada com histórias assim. A BR 116, a BR 153, a BR 101. Cada uma tem seus mistérios, suas lendas, suas aparições. Mas a 364 tem algo especial, algo mais intenso. Talvez seja porque ela corta regiões muito isoladas, muito remotas. Talvez seja porque passa por lugares onde a natureza ainda é selvagem, onde o homem ainda é intruso. Ou talvez seja porque ali, naquele asfalto que corta o coração do Brasil, as barreiras entre o nosso mundo e outra coisa sejam mais finas. Eu continuo dirigindo, continuo fazendo o meu trabalho. Preciso sustentar minha família, pagar minhas contas, viver minha vida, mas eu dirijo diferente agora.
mais atento, mais respeitoso, sabendo que tem coisas na estrada que eu não controlo, que eu não entendo, que eu só posso aceitar e seguir em frente. Se você é caminhoneiro, ou se conhece algum, ou se já passou pela BR 364, você sabe do que eu estou falando. Tem uma sensação ali, um peso, uma presença, algo que te acompanha nos trechos mais desertos, que te observa do escuro, que espera. Não sei o que. Eu não tenho medo de falar sobre isso. Eu não tenho vergonha de admitir que tem coisas que eu não compreendo. Porque a vida é assim. A gente não tem resposta para tudo. E às vezes é melhor não ter mesmo. Se você for viajar pela BR 364, vai com fé. Respeita a estrada. Não dirige cansado. Não pega trechos perigosos com sono. Não se arrisca à toa. E se você sentir algo estranho, se perceber que tem algo errado, confia no seu instinto. Para num posto, descansa, espera clarear. Não vale a pena arriscar. E se por acaso você passar por alguma situação parecida com as que eu contei, não fique em pânico. Respira fundo, mantenha calma, sai dali devagar e com atenção. E depois conta para alguém. Não guarda só para você, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser passadas adiante, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas nessas experiências. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me ouvir. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer mais histórias assim. Histórias reais, vividas por pessoas reais nas estradas do Brasil. E me conta aí nos comentários, qual dessas 7 histórias te impactou mais? Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que viveu algo estranho na estrada? Compartilha aí embaixo. Eu leio todos os comentários e, quem sabe, sua história pode aparecer num próximo vídeo. Se você tem um amigo que é caminhoneiro ou que gosta dessas histórias de estrada, compartilhe esse vídeo com ele. Ajuda o canal a crescer. Quanto mais gente souber dessas histórias, melhor. Yusu Uvado, 62 anos, 38 de estrada. E vou continuar contando essas histórias enquanto tiver fôlego, porque elas precisam ser contadas. Porque a memória do Ademir e de todos que desapareceram ou viveram coisas inexplicáveis nessas estradas merece ser honrada. Fica com Deus, fica em paz e se cuida na estrada. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço forte e até a próxima.